Algumas famílias guardam segredos que atravessam gerações, segredos enterrados em sótãos empoeirados, escondidos em porões lacrados, sussurrados apenas entre parentes mais velhos, quando acham que as crianças não estão ouvindo. E às vezes, esses segredos ficam esperando pela pessoa certa, pela curiosidade certa, pelo momento certo para finalmente serem revelados. Esta é a história de Letícia Almeida, advogada de 27 anos que herdou a casa da avó, junto com todas as memórias, todos os mistérios e todos os horrores que a família tentou esconder por mais de 50 anos. Se você já herdou algo de um parente, se já encontrou objetos antigos no sótão, se já sentiu que sua família esconde algo do passado, prepare-se, porque algumas heranças vêm com um preço muito maior do que você imagina. Letícia Almeida, 27 anos, advogada recém-formada, trabalhando em um escritório pequeno no centro de São Paulo. Solteira, independente, sempre foi a rebelde da família, a que fazia muitas perguntas, a que não aceitava porque sim como resposta. Tinha uma relação especial com a avó Conceição, a única pessoa da família que não a tratava como criança, que respondia suas perguntas com honestidade, que contava histórias reais sobre o passado da família. Quando a avó morreu, aos 89 anos, Letícia sentiu como se tivesse perdido sua única conexão com a verdade. Para surpresa de todos, a avó deixou a casa inteira para Letícia. Uma casa de 2 andares em Pinheiros, construída nos anos 1940, onde a família inteira havia crescido, mas que há 15 anos ninguém mais visitava, nem mesmo para o Natal. Por que vocês pararam de ir na casa da vovó? Letícia sempre perguntava. É muito longe, dizia a mãe. É muito grande para ela sozinha, dizia o pai. A casa está velha, perigosa, diziam os tios. Mas Letícia sabia que havia algo mais. Via nos olhos da família um medo real, um desconforto genuíno quando o assunto era a casa da vovó Conceição. Agora, com as chaves na mão, finalmente poderia descobrir o que a família tanto queria esconder. Letícia chegou à casa numa sexta-feira de março, final da tarde, quando o sol já estava baixo, mas ainda iluminava os cômodos através das janelas antigas. A casa era exatamente como lembrava da infância: móveis de madeira escura, tapetes persas, o cheiro de lavanda que a avó sempre usava. Começou pelo andar superior. O quarto da avó estava intocado, como se ela tivesse saído apenas para uma caminhada. Roupas no armário, produtos de beleza na penteadeira, até mesmo uma xícara de chá na mesa de cabeceira, com uma pequena camada de mofo flutuando na superfície. No criado mudo, encontrou um diário, páginas amareladas, caligrafia tremida, entradas que datavam dos últimos meses de vida da avó. Março 2024. Eles estão ficando mais barulhentos, principalmente à noite. Letícia precisa saber a verdade, mas tenho medo de que ela não seja forte o suficiente. Abril 2024. Sonhei com o Edgar novamente. Ele estava na porta do porão, dizendo que não pode mais esperar, que já são muitos anos. Maio 2024. Decidi deixar a casa para Letícia. Ela é a única que tem coragem de enfrentar o que fizemos, o que escondemos. Que Deus a proteja. Letícia folheou o diário, procurando por mais informações, mas as páginas anteriores haviam sido arrancadas. Propositalmente, continuou explorando. No quarto de hóspedes, encontrou álbuns de fotos antigas, fotos da família que ela nunca havia visto, de pessoas que não reconhecia, e em várias delas havia um homem jovem, sempre sorrindo, sempre abraçado com a avó, que parecia ter sido cortado das fotos mais recentes. Embaixo da cama, encontrou uma caixa de sapatos cheia de cartas, todas endereçadas para Conceição Almeida,
todas remetidas por Edgar Santos, todas com carimbos dos anos 1960 e 1970. As cartas mais antigas eram românticas, apaixonadas, cheias de planos para o futuro, mas as mais recentes mudavam de tom. Conceição. Por que você não responde minhas cartas? Por que sua família diz que você não quer mais me ver? Amor, estou desesperado. Preciso saber o que aconteceu, porque você desapareceu da minha vida. Conceição, se você não quer se casar comigo, pelo menos me dê uma explicação. Mereço isso depois de 5 anos juntos. E a última carta, datada de dezembro de 1975. Conceição, descobri onde você mora. Vou até aí. Vamos resolver isso pessoalmente. Não aceito mais esse silêncio. Letícia guardou as cartas, mas não conseguia parar de pensar. Quem era Edgar? Por que a avó nunca havia mencionado esse relacionamento? E, principalmente, o que havia acontecido com ele? No dia seguinte, Letícia voltou para explorar o andar térreo. A sala estava cheia de móveis antigos, mas todos cobertos com lençóis brancos, como se a avó tivesse preparado a casa para um longo período sem visitantes. Na sala de jantar, encontrou mais álbuns de fotos, desta vez organizados cronologicamente. Pode acompanhar a vida da avó desde a juventude, o namoro com o avô, o casamento, o nascimento dos filhos. Mas havia um período entre 1970 e 1976, onde quase não havia fotos, como se esses anos tivessem sido apagados da história da família. Na cozinha, abriu as gavetas, procurando por mais pistas, encontrou recortes de jornal, cuidadosamente guardados em um envelope. Jovem desaparece misteriosamente. Edgar Santos, 28, desapareceu na noite de 24 de dezembro de 1975. Segundo familiares, ele havia saído para visitar a namorada, mas nunca chegou ao destino. Família procura por jovem desaparecido. Já se passaram 3 meses desde o desaparecimento de Edgar Santos. A polícia não tem pistas, mas a família suspeita de crime. Caso Edgar Santos arquivado. Após 2 anos de investigações, a polícia arquivou o caso como desaparecimento voluntário. Família protesta contra a decisão. Letícia sentiu um frio na barriga. Edgar, o homem das cartas, o homem das fotos, havia desaparecido. E pelo que as cartas indicavam, na última vez que tentou visitar a avó, continuou procurando. E na despensa, atrás de latas de conserva antigas, encontrou uma chave grande, antiga, com uma etiqueta escrita à mão: porão, nunca abrir. Letícia olhou ao redor, procurando pela porta do porão. Encontrou no final de um corredor que nunca havia notado antes. Uma porta de madeira pesada, trancada com um cadeado, e por baixo da porta, uma corrente com outro cadeado, como se alguém tivesse feito questão de garantir que nunca seria aberta. Mas agora, ela tinha a chave. Letícia passou a tarde inteira olhando para a porta do porão. Sabia que deveria abrir, mas algo a impedia. Uma sensação de que, uma vez que cruzasse aquela porta, não haveria mais volta. Às 18 horas, quando o sol estava se pondo, finalmente tomou coragem. Usou a chave para abrir os cadeados, removeu as correntes e empurrou a porta pesada. Uma escadaria de madeira descia para a escuridão. O ar que subia de lá embaixo era úmido, frio, com um cheiro doce e enjoativo que ela não conseguia identificar. Letícia ligou a lanterna do celular e desceu, degrau por degrau, com o coração batendo forte. O porão era maior do que imaginava. Se estendia por baixo de toda a casa, com várias divisões, como pequenos cômodos. A primeira coisa que notou foi que o porão estava habitado, não abandonado como esperava, mas organizado, limpo,
como se alguém cuidasse daquele espaço regularmente. Havia móveis, uma cama de solteiro, uma escrivaninha, estantes com livros, até mesmo algumas roupas penduradas em cabides, como se fosse um quarto subterrâneo. Na escrivaninha, encontrou mais diários, dezenas deles, todos com a mesma caligrafia, todos assinados por Edgar, mas com datas que iam de 1975 até semanas atrás. Letícia abriu o mais recente, março 2025. Conceição morreu hoje. Senti quando isso aconteceu. Uma parte de mim se foi com ela. Agora, finalmente, alguém novo vai descobrir este lugar. Espero que seja compreensiva. Abril 2025. A neta dela, Letícia, herdou a casa, está explorando, se aproximando. Logo ela vai descer aqui e vamos poder conversar adequadamente. Hoje ela está lendo este diário agora. Olá, Letícia, estava esperando por você. Letícia levantou os olhos do diário e viu, na sombra do outro lado do porão, uma figura humana, um homem jovem, usando roupas dos anos 1970, sorrindo tristemente para ela. Olá, Letícia, disse ele com voz calma. Sou o Edgar. Acho que você tem algumas perguntas para mim. Letícia deveria ter corrido, deveria ter gritado, deveria ter subido as escadas e saído daquela casa para nunca mais voltar. Mas algo na expressão de Edgar, algo familiar, fez com que ela permanecesse. Você é real? Perguntou ela, com a voz tremendo. Depende do que você considera real, Edgar respondeu, se aproximando lentamente. Estou aqui. Você pode me ver, pode me ouvir. Isso não é suficiente? Mas você desapareceu em 1975. Há 50 anos. Edgar sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Desapareceu é uma palavra forte. Eu diria que fui impedido de sair. Ele apontou para outra divisão do porão, onde Letícia pode ver. Algemas presas na parede. Algemas antigas, enferrujadas, manchadas com algo que parecia sangue seco. Sua avó não queria que eu fosse embora. Dizia que me amava demais, que não podia viver sem mim, que preferia me ter preso aqui do que me perder para outra pessoa. Letícia sentiu náusea. Ela te prendeu aqui? Por anos. Eu implorava, gritava, tentava escapar. Mas ela era mais esperta que eu. Sabia exatamente como me manter vivo, mas sem forças para fugir. Edgar caminhou até uma parede, onde havia dezenas de marcas riscadas na madeira. Marcas de contagem, dias, meses, anos. Morri aqui em 1983, 8 anos depois que ela me trouxe. Malnutrição, desespero, coração partido. Mas mesmo depois da morte, não consegui sair. Como se este lugar, esta casa, fosse minha prisão eterna. Porque a família parou de visitar. Porque começaram a me ver, sua mãe, seus tios, quando ainda eram crianças. Me viam caminhando pela casa, tentando sair. Sua avó conseguia me controlar, me forçar a ficar no porão. Mas às vezes eu escapava. Edgar olhou diretamente para Letícia. Sua avó nunca se casou por amor. Sabia? Se casou por conveniência, porque a família pressionou, porque eu havia desaparecido. Mas durante 50 anos, todas as noites, ela descia aqui, conversava comigo, pedia desculpas, dizia que um dia me libertaria. E agora, ela se foi e eu continuo preso aqui, a menos que... Edgar se aproximou de Letícia, estendeu a mão como se fosse tocá-la. A menos que alguém da família, alguém que carrega o sangue dela, decida me ajudar a partir. Letícia recuou, mas Edgar continuou falando. Não tenho mais raiva da sua avó, Letícia.
Entendo que ela estava doente, obcecada, desesperada por amor. Mas 50 anos é tempo suficiente para qualquer punição. Ele apontou para uma parede do porão, onde Letícia viu centenas de fotos, todas dela. Desde criança até adulta, fotos que ela não lembrava de ter tirado. Fotos em momentos íntimos, privados. Sua avó me mostrava essas fotos. Falava sobre você, sobre como você era corajosa, inteligente, justa. Dizia que um dia você seria a única capaz de fazer o que era certo. O que você quer de mim? Edgar apontou para uma mesa no canto do porão, onde havia velas, sal, um livro antigo aberto e uma faca pequena. Sua avó deixou instruções, um ritual para me libertar. Ela sempre soube que um dia alguém teria que fazer isso, mas nunca teve coragem. Letícia se aproximou da mesa. O livro estava aberto numa página sobre libertação de espíritos presos. As instruções eram claras, específicas e exigiam uma oferenda de sangue de alguém da família. Apenas algumas gotas, disse Edgar. Não vai te machucar. E, finalmente, depois de 50 anos, eu poderei descansar em paz. Letícia pegou a faca, olhou para Edgar, depois para as algemas na parede, para as marcas de contagem, para as fotos dela espalhadas pelo porão. Como eu sei que posso confiar em você? Como sei que, libertando você, não vou trazer algo pior para a minha vida? Edgar sorriu. E pela primeira vez, o sorriso pareceu genuíno. Porque, Letícia, você é a única pessoa em 50 anos que me fez uma pergunta inteligente. Sua avó nunca questionou nada, apenas agia por impulso, por obsessão. Você pensa antes de agir. Por isso, você tem escolha. Que escolha? Pode me libertar e eu parto em paz, para onde quer que os mortos vão quando finalmente conseguem descansar. Ou pode me deixar aqui, fechar o porão novamente e vender a casa, sabendo que o próximo proprietário vai descobrir este segredo eventualmente. Edgar parou, olhou nos olhos dela. Mas se escolher me libertar, saiba que está fazendo mais do que um favor para mim. Está quebrando um ciclo, uma obsessão que passou de mãe para filha por gerações. Porque sua avó não foi a primeira da família a fazer isso. Letícia olhou ao redor do porão, absorvendo tudo o que havia descoberto. Sua família, sua história, todos os segredos que foram escondidos dela durante anos. Se eu fizer isso, como vou explicar para a família? Como vou contar que a vovó manteve um homem preso no porão por 8 anos? Você não vai contar, Edgar respondeu. Alguns segredos morrem com quem os carrega. Sua avó carregou este peso por 50 anos. Você pode escolher deixar que ele morra aqui. Letícia pegou a faca, fez um pequeno corte na palma da mão e deixou algumas gotas de sangue caírem sobre o livro aberto. Imediatamente, o porão inteiro começou a tremer. As velas se acenderam sozinhas, o livro brilhou com uma luz dourada e Edgar, lentamente, começou a se tornar transparente. Obrigado, Letícia, ele disse, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Você fez a coisa certa. E agora, sua família está livre. Livre do quê? Da maldição do amor obsessivo, que passa de geração em geração. Nas mulheres da sua família. Sua bisavó fez a mesma coisa. Sua trisavó também. Mas você escolheu quebrar o ciclo. Edgar começou a desaparecer. Mas antes de partir completamente, disse: a casa é sua agora. Letícia, use-a bem. E quando um dia você encontrar alguém para amar, lembre-se, amor verdadeiro é liberdade, não prisão. E ele desapareceu. Letícia subiu do porão, lacrou a porta novamente e decidiu transformar a casa em um lar. Não vendeu, não fugiu, mas ficou. Porque agora entendia que algumas heranças
vem com responsabilidades. Meses depois, durante uma reforma, descobriu que o porão não era o único segredo da casa. Encontrou diários de outras gerações, cartas de outros homens, evidências de que Edgar estava certo. A obsessão havia passado de mãe para filha por mais de um século, mas agora o ciclo estava quebrado. Esta foi a história de Letícia Almeida, a neta que descobriu que algumas heranças são mais pesadas do que casas, móveis ou dinheiro. São heranças de segredos, de traumas, de padrões que se repetem até que alguém tenha coragem de quebrá-los. Se você herdou algo de um parente, se encontrou objetos antigos que despertaram sua curiosidade, se sua família tem segredos que nunca foram explicados, cuidado, porque às vezes descobrir a verdade é apenas o primeiro passo. O difícil é decidir o que fazer com ela. E lembre-se, nem toda herança é uma bênção. Algumas são testes para ver se você é forte o suficiente para fazer o que as gerações anteriores nunca tiveram coragem de fazer. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você tem segredos de família que nunca foram explicados, talvez seja a hora de fazer algumas perguntas, porque alguns segredos só crescem na escuridão. Boa herança, se conseguir carregá-la.